Antes de darmos início ao evento, gostaríamos de reforçar o seguinte disclaimer. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não refletem, necessariamente, a posição institucional da FGV. Este evento poderá coletar seus dados pessoais e registrar sua imagem e voz por meio de vídeos, respeitando as leis aplicáveis. Você poderá deixar de participar do evento. Em caso de dúvidas, entre em contato com a FGV pela aba de proteção de dados no portal.fgv.br. Agradecemos sua participação e desejamos um excelente evento. Senhoras e senhores, autoridades, muito boa noite, sejam todos e todas bem-vindos. Só lembrando, informando que o evento está sendo gravado e será disponibilizado no canal da CIURB no YouTube. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras e da São Paulo Obras, realiza hoje a audiência pública do empreendimento Praça de Infiltração e Retenção da Avenida 9 de Julho, localizada na região central da cidade de São Paulo, na subprefeitura da Sé. Trata-se de uma iniciativa inovadora que alia infraestrutura urbana, sustentabilidade e resiliência climática. A proposta é oriunda do caderno de drenagem da bacia do córrego Anhangabaú e prevê o uso integrado de diversas soluções baseadas na natureza. A consulta foi publicada no Diário Oficial no dia 27/4/2026 e o material técnico disponibilizado na plataforma Participe Mais. A consulta pública está aberta até o dia 22/5/2026 e poderá ser acessada através do endereço participemais.prefeitura.sp.gov.br. A dinâmica do evento prevê, após a composição de mesa e falas de abertura, a apresentação técnica do projeto. Durante a apresentação, as pessoas que tiverem interesse de se manifestar deverão se inscrever na mesa ali ao lado. Após a apresentação, ocorrerá o momento então de fala dos participantes e comentários da Prefeitura. Vamos então dar início a esta solenidade, convidando para compor a mesa de honra o professor engenheiro Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Acompanhando o engenheiro Rogério Rodrigues Pereira, gerente de projetos da SP Obras, representando o senhor Marco Alessio Antunes, presidente da SP Obras. A engenheira Mariane Simões Pereira, coordenadora de projetos e obras da subprefeitura da Sé, representando o coronel Marcos Vinícius Valério, subprefeito da Sé. A senhora Antônia Ribeiro Guglielmi, chefe da assessoria técnica do Núcleo de Planejamento da CIURB. O senhor Wagner Teixeira, engenheiro do consórcio 9 de Julho, contratado para a elaboração do projeto. A senhora Sabrina Sibeneik, arquiteta do consórcio 9 de Julho, contratado para a elaboração do projeto. O engenheiro senhor Pedro Luiz de Castro Algodoal, consultor da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica da USP. Senhores, muito obrigado pela presença, dando início então às falas, com a palavra a engenheira Mariane Simões Pereira, coordenadora de projetos e obras da subprefeitura da Sé, representando o coronel Marcos Vinícius Valério, subprefeito da Sé. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos numa audiência pública que fala sobre drenagem urbana
Isso é muito importante para a nossa região. Agradecer ao pessoal do CIURB, de São Paulo Obras, sobre a proposta dessa obra e a proposta dessa audiência pública, a todos aqui, e, claro, levar em consideração a discussão com a população. Hoje a subprefeitura é a ponta que junto com a população, ligada com o CONSEG, CADES, o pessoal do Conselho Participativo Municipal. Então, esse evento, nesse momento, é de extrema importância. Obrigada. Obrigado, engenheira Mariane. Ouviremos a seguir palavras do professor engenheiro Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da CIURB. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui na Fundação Getúlio Vargas e ter a presença de todos vocês para a gente discutir em mais uma audiência pública esse projeto que a gente tem tratado com muito carinho lá na CIURB, que são as praças de infiltração aqui da Avenida 9 de Julho. Mas antes de eu comentar algumas coisas, agradecer ao Dalci, deixa eu botar o óculos aqui, senão não vou enxergar, ao Dalci, que é gerente de projetos aqui da FGV, e ao Pierre, que é professor e consultor aqui na FGV, primeiro pela parceria, né? Eles têm feito um trabalho muito importante conosco na CIURB, nos procedimentos da CIURB, e a gente aproveita, né, essa parceria, pedimos a sessão do auditório, que a gente considerava importante, a gente visualizar, né, ou ter a oportunidade de visualizar o local onde a gente está fazendo esse projeto, e a Antônia teve a feliz ideia de pedir para a FGV, obrigado Dalci, obrigado Pierre pelo apoio. Agradecer a presença do geólogo Fernando Augusto Saraiva, obrigado Fernando, representando a presidente do CREA, a engenheira Lígia Mackey, o José Luiz Tabit, que é o secretário executivo da SMU, obrigado Zé Luiz pela presença, Rogério Pereira, que está aqui comigo, que é o gerente de projetos da SP Obras, a SP Obras que gerencia o desenvolvimento desse projeto. Antônia Ribeiro Guglielmi, a nossa dedicadíssima, que cuida da drenagem da cidade, o Pedro Algodoal, que é o nosso guru das drenagens aqui da cidade, que faz um trabalho muito competente. O Wagner Teixeira e a Sabrina, que são do consórcio 9 de Julho, e todos os colaboradores também do consórcio que estão envolvidos nesse projeto. O Raul Mendes, que está representando o Hélio Suleiman, presidente da FABAT. Cadê o Raul? Obrigado, Raul. Manda um abraço lá para o Hélio, por favor. José Bueno, do Instituto Rios e Ruas. Oi, José. Obrigado, prazer em vê-lo, cara. Sempre Rios e Ruas, sempre participando das nossas audiências e colaborando, né, dando sugestões, colaborando com a gente nesse trabalho da drenagem da cidade. O Pedro Henrique e o Eliabe, representando o diretor-presidente da SP Trans, o Vitor Hugo, obrigado pela presença. Estão ali os dois. A Mariane Simões Pereira, a CPO da Subprefeitura da Sé, cresceu agora a tua região, né, Mariane? Ampliou um pouquinho, ela estava na Moca, junto com Marcos Vinícius. Marcos Vinícius veio para a subprefeitura da Sé e traz as pessoas de confiança. Mas seja bem-vinda ao centro de São Paulo. O Hassan Baracate, que é o gerente do CGE, dá os avisos, tirando a gente dos perrengues, né, principalmente na época de chuvas, e graças a Deus passamos pelo período mais intenso de chuva. E o João Bonet e o Marcelo Katsumi, que são da SMT, representando o secretário Celso. Então, para nós, é muito importante poder apresentar esse trabalho a vocês. São Paulo tem procurado desenvolver um trabalho robusto com relação à drenagem da cidade. Eu acho que vocês já estiveram em algum evento que eu estive, que eu achei muito interessante. Uma vez na associação comercial, me mostraram uma carta de um padre que está no Brasil, acho que era 1570 e pouco, mandando uma carta para o superior dele lá em Portugal,
e dizendo, né, que os prados aqui de São Paulo, na época das chuvas, alagavam todos. Então, essa situação, né, que a gente tem hoje, com as ruas impermeabilizadas, né, com a forma que a gente desenvolveu a cidade, quer dizer, não é exclusividade no nosso tempo, a gente já tinha problemas, a quantidade de córregos que a gente tem na cidade, e o que a gente faz hoje é tentar resgatar um pouco desse passivo que foi criado na cidade. Desde 2021, 10,2 bilhões em obras empregados na cidade, tanto na questão da drenagem efetivamente, nas canalizações, nos reservatórios, na microdrenagem, como também na contenção de margens dos córregos. Então, um valor significativo, mas que a gente, ao desenvolver essas obras, a gente tem que ter critérios técnicos muito bem estabelecidos. E daí essa parceria com o FCTH, em que a gente desenvolve os cadernos de bacia, são 37 agora. A minha Antônia está mostrando o caderno do Anhangabaú. Temos 37 cadernos hoje publicados, de um total de 58, que com isso que a gente quer publicar até o final da gestão, e com isso ter a cidade, né, todas as bacias hidrográficas mapeadas, caracterizadas, com modelos matemáticos, né, em que a gente possa estudar as alternativas, e também nesses cadernos a apresentação de alternativas de obras, e estimativa de custos. E a partir daí, a partir dos cadernos de drenagem, em 2022, a primeira edição do Plano Diretor de Drenagem, cujo objetivo é ordenar essas obras propostas pelos cadernos. O nosso grande desafio, né, é empregar bem o dinheiro público. Então, foram estabelecidos dentro do Plano Diretor de Drenagem uma série de critérios, uma grande matriz, com critérios ponderados, em que foram dados notas, e com isso a gente tem hoje uma lista de obras. Agora vamos editar, vamos ter um outro evento, né, para lançar o plano diretor, a terceira edição do Plano Diretor de Drenagem, com 170, é isso? Acho que 172, duas obras que são as prioritárias, as próximas ações da Prefeitura. Evidentemente, né, numa cidade como São Paulo, as visões de como a gente atacar a questão de drenagem são diferentes, mas por isso nós consideramos muito importante, a sugestão começou lá na nossa área de planejamento, com a Antônia, com o Pedro, da gente, acho que já fazem 2 anos que a gente organiza as audiências públicas para consultar, num primeiro momento, a comunidades, e se os pontos de detecção de maiores problemas em cada região são aqueles, e depois da gente apresentar, né, a partir do momento que a gente tem o desenho pronto, apresentar os resultados e ter, né, esse retorno da população. Esse projeto, né, para nós é especialmente importante, porque é o primeiro projeto totalmente voltado para soluções baseadas na natureza. Então, muitas vezes se recebe crítica, a Prefeitura recebe críticas com relação às soluções de drenagem empregadas, e o que a gente tenta explicar quando se fala na solução cinza é que nós temos uma cidade extremamente adensada. E ontem eu estava vendo, São Paulo é a terceira cidade do mundo mais adensada, né? Então, a hora que você combina a quantidade de pessoas com a área de São Paulo, existem cidades maiores, né, em termos de território, mas São Paulo é a terceira cidade mais adensada. Quer dizer, qualquer intervenção que a gente faz na cidade, a gente está falando em mexer em muita gente. E por isso que as nossas soluções têm que ser muito efetivas. Então, a hora que a gente decide pôr um reservatório, no sentido de a gente ocupar o menor espaço possível, mas dar a maior efetividade possível. Mas já há alguns anos que o FCTH tem a orientação de, sempre que possível, sempre que viável, empregar soluções baseadas na natureza, e quando possível, que é o que a gente vai buscar lá no Pantanal, é o que a gente está buscando aqui na 9 de julho, fazer projetos
mais integrados ao urbanismo da cidade, à paisagem da cidade, e que deem uma resposta efetiva para as necessidades, que é o caso aqui da 9 de julho. O pessoal está tratando com extremo carinho, por ser, né, esse projeto inovador, com várias soluções baseadas na natureza. Então, agradecer a presença de todos vocês. Tenho certeza que vai ser uma apresentação muito rica, né, e muito esclarecedora para todos nós, em que a gente vai ter, vocês vão poder participar, dar sugestões, para que a gente incorpore isso nessa solução, nessa região tão importante, emblemática e histórica da cidade. Só vou pedir às 7h15, eu vou ter que ir para outro evento, então não vou poder ficar até o final, mas a Antônia vai cuidar de vocês com todo carinho, vai encerrar o evento. Obrigado a todos pela presença. Boa noite. Muito obrigado, secretário. Eu sou Marcos Monteiro. Bom, vamos dar início agora às apresentações técnicas. A primeira apresentação, sou Wagner Teixeira, engenheiro do consórcio 9 de julho, contratado para a elaboração do projeto. Por gentileza. Boa noite a todos. Bom, eu vou apresentar daqui, porque como está no computador, então já consigo aqui também já mostrar para vocês alguma coisa que tiver que enfatizar aqui na apresentação. Bom, então como dito pelo secretário, é um projeto da Praça de Retenção e Infiltração que iremos projetar aqui na região da 9 de julho. Tá? É o primeiro projeto dessa magnitude, tá? Que tem aí soluções baseadas na natureza, em resiliência com os projetos, a rede de drenagem já existente, que são a rede cinza, né? Como dito anteriormente. Tá. Então, só trazendo aqui para vocês, iniciando aqui a nossa apresentação, né? Eu trago aqui que a localização do empreendimento, ela está aqui na frente aqui, né, da Getúlio Vargas. É um empreendimento localizado, está na cabeceira do córrego Saracura Mirim, tá? Aqui na bacia do córrego do Anhangabaú, nas imediações do MASP, tá? E também junto às fontes históricas e o mirante da 9 de julho. A área de intervenção do empreendimento é de 26.500 metros quadrados, tá? Então nós trouxemos aqui um mapa, né, da bacia do córrego do Anhangabaú, onde aparece aqui um pontinho laranja aqui, né, que é exatamente essa imagem mais ampliada aqui, mostrando aqui a área do empreendimento. Trazendo aqui na área de intervenção, a gente mostra aqui uma imagem que é do GeoSampa. É uma imagem que é aberta ao público, tá? Para que todos possam ter essa captação de informação. Tá? Trouxemos também aqui em cima uma vista 3D do entorno, com o MASP ali em cima, onde mostra aqui ao centro, onde será implantada essa praça de retenção e infiltração. E aqui embaixo uma imagem mais esclarecedora do que serão implantados em cada dos dispositivos que serão implantados aqui na área. Aqui em laranja, né, que são os reservatórios, que eles estarão sobre as calçadas da Avenida 9 de Julho, tá? Desde do emboque do túnel até o finalzinho aqui, entra no comecinho da rua aqui da Engenheiro Molevade, junto com a professor Picarolo. O canteiro pluvial, que estará no canteiro central da Avenida 9 de Julho, que é essa linhazinha verde. As biovaletas, que percorrem aqui a Avenida 9 de Julho, subindo aqui pela rua Professor Picarolo, contornando aqui pela Praça Jeremias Lonardelli e descendo novamente aqui pela Engenheiro Molevade e retornando a 9 de Julho. Tá? Juntamente com as biovaletas estarão os poços de infiltração. Tá? Ele é um conjunto de sistemas que faz essa captação de toda a água de chuva. Os jardins de chuva, que estarão implantados aqui na Praça Jeremias Lonardelli, né, na região do MASP, e os terraços de chuva que estarão nos taludes da Avenida 9 de Julho. A justificativa, né, de implantar esse projeto, né, é uma concepção da Praça de Retenção e Infiltração na 9 de Julho, que visa aí responder um problema histórico, né, de alagamento recorrente na região desde a década de 30, né, devido toda a urbanização que ocorreu, né, nesse período, uma urbanização intensa, e sobrecarregou o sistema de drenagem existente. Tá?
O objetivo da praça, como dito, é reduzir os alagamentos na região da 9 de julho, armazenar temporariamente as águas de chuva, tá? E permitindo que parte dessa água seja infiltrada no solo. E tornar a drenagem local sustentável com as soluções baseadas na natureza, que são as SBMs. Tá? Eu trouxe aqui também uma imagem do GeoSampa, que mostra aqui já também um histórico já, né, de possível alagamento, desde a região aqui do finalzinho da praça até a Praça 14 Bis, aqui em cima. Tá? Eu trouxe também umas fotos históricas aqui, tá? do alagamento na região do Vale do Anhangabaú, né? Como dito, esses alagamentos ocorrem desde a década de 30, então nós trouxemos aqui algumas fotos da década de 70, na Avenida 9 de Julho, aqui também na Praça da Bandeira e na própria 9 de Julho. Tá? Lembrando que todas essas fotos são constantes do caderno da Bacia Hidrográfica do Córrego do Anhangabaú. Aqui já mais a jusante, né, o alagamento na região do Vale do Anhangabaú, tá, que ocorre aqui desde a década de 50, tá, com o bonde aqui, pode ver que está embaixo d'água, a enchente aqui nos túneis ali da região do Anhangabaú, tá, e também ali na região da 25 de março. A área do projeto, né, ela está inserida aqui na cabeceira do córrego Saracura-Mirim, como foi dito anteriormente, né, com a praça de retenção aí está previsto aí a captação, né, segundo os nossos cálculos, de 5.000 metros cúbicos, tá? Então ela está inserida aqui bem no início aqui, tá? Próximo do espigão do MASP, e eu trouxe também essa imagem aqui mostrando a bacia do córrego do Anhangabaú. A bacia do córrego tem cerca de 5,45 km² e é formada aí pelos córregos Augusta, Saracura-Mirim, o Saracura-Sul, que forma aqui o Saracura, o Bexiga e o Itororó. Todos esses formam o córrego Anhangabaú, que deságua no Tamanduateí. Tá? A área projetual, né, está no entorno do MASP, na cabeceira do Saracura-Mirim, na bacia do Anhangabaú, com uma área de 26.500 metros. Os benefícios do projeto, tá, que nós trouxemos aqui, é fazer a melhoria, né, do microclima local, né, com o controle dos alagamentos e drenagem, a melhora da qualidade de vida local e a resiliência urbana. As melhorias ambientais, que é na qualidade das águas pluviais, a redução dos alagamentos e a conservação da biodiversidade local. Mas o que é uma praça de retenção? Né? Eu estou falando aqui, de repente vocês estão assim, eu quero explicar um pouco a praça de retenção. São áreas de projetos, né, projetadas para armazenar temporariamente água de chuva e também seja feita a infiltração de parte dessa água, reduzindo o volume de água que chega rapidamente ao sistema de drenagem. E as principais funções, que é reduzir os picos de cheia, diminuir o volume de água na rede de drenagem existente e melhorar a qualidade também ambiental. Aqui eu trouxe uma perspectiva que também está no caderno de drenagem da Bacia Hidrográfica do Anhangabaú, tá, com o objetivo aqui de reduzir o escoamento superficial, tá, minimizando os alagamentos da 9 de julho. O manejo hidráulico, né, que é da praça, é armazenar e infiltrar parte dessa água, tá, da chuva antes que ela chegue ao sistema de drenagem. E o que compõe a praça de retenção e infiltração? São os jardins de chuva, as biovaletas, tá, o jardim de chuva aqui, as biovaletas que estão em todo o entorno do empreendimento, os poços de infiltração que acompanham as biovaletas, os terraços de chuva que estão aqui nos taludes da Avenida 9 de Julho, os reservatórios de retenção que estão sob as calçadas da Avenida 9 de Julho e os pisos drenantes também em todo o empreendimento. E, claro, sem deixar de mencionar a arborização urbana. Aqui eu trouxe uma seção de como que vai ficar o empreendimento, tá? Essa é uma perspectiva que está no caderno de drenagem, tá? E aqui eu trouxe um videozinho para vocês explicando aqui o funcionamento, tá, desse sistema. Foram selecionados os dispositivos de infraestrutura verde ideais a cada trecho, considerando sua adequação em relação à declividade do terreno e também ao tipo de solo. Iniciado o evento de chuva, as águas percolam pelas biovaletas das ruas paralelas a 9 de julho, depois são direcionadas aos poços de infiltração, que são perfurados nas laterais e no fundo para possibilitar a infiltração do solo.
Em seguida, aproveitando a declividade do terreno, acumulam-se nos terraços de chuva em função de sua contenção de pedras. Uma vez na 9 de julho, as águas ficam retidas nos reservatórios de retenção sobre as calçadas, sendo direcionadas posteriormente à rede de drenagem. Por fim, no canteiro da Avenida 9 de Julho, será inserido um canteiro pluvial. Então, dando sequência aqui à apresentação, vocês devem ter pego um flyer ali embaixo, né, ali fora, na área do café. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do como que funciona cada dispositivo que serão implantados aqui na praça de retenção. Então, aqui o jardim de chuva, tá, que são áreas aí com plantas adaptadas à umidade, que absorve e filtra, né, essa água, facilitando a infiltração dessa água no solo. Ela é implantada ali na Praça Jeremia Lunardelli, a previsão é que ela seja implantada ali naquela região, e a capacidade de retenção é de 157 metros cúbicos. Sabrina, você quer só explicar o funcionamento? Boa noite. Só lembrando que os jardins de chuva, eles vão fazer essa filtração também da água, e aí vai manter essa água muito mais limpa para estar entrando dentro da drenagem, né? E ele é composto por vegetações, como o Wagner havia falado, solo, manta geotécnica, e areia e brita. Então, ela tem essas camadas que vai fazer essa filtragem dessa água e manter essa água muito mais limpa. Exato. Obrigado, Sabrina. Dando sequência, então, os terraços de chuva, que são basicamente a mesma coisa que os jardins de chuva, né? Mas eles serão implantados na região do talude, da Avenida 9 de Julho, que são degraus aí, né, com terreno, implantado nos terrenos, e diminui a velocidade da água de chuva, favorecendo a infiltração. A capacidade de retenção é de 100 metros cúbicos. As biovaletas, que são também bem parecidas com os jardins de chuva, juntamente com fugiu agora a palavra. Os poços. Tá. São canais rasos, né, vegetados, que conduz e infiltra a água também da chuva. Será implantado na região ali da Praça Jeremia Lunardelli, juntamente ali com as ruas Engenheiro Monlevade e a Professor Picarolo. E a capacidade de retenção é de 430 metros cúbicos. Os poços de retenção, tá, que também faz parte das biovaletas, né, toda a água da biovaleta serão direcionadas para os poços de retenção. São estruturas que recebem essa água e faz com que ela seja infiltrada numa camada mais profunda do solo. Será implantado também ali nas ruas Engenheiro Monlevade, Professor Picarolo, e a capacidade de reservação é de 1.440 metros. O canteiro pluvial, tá, que é bem parecido também com as biovaletas, só que ele tem uma dimensão maior também, com todas as camadas de infiltração. São áreas vegetadas que também recebe e infiltra a água que será colhida pela Avenida 9 de Julho e também a água superficial da chuva. Será implantado no canteiro central, né, e a capacidade dele de retenção é de 235 metros. Os pisos drenantes, tá, ele é bem conhecido, amplamente conhecido por todos, são pisos permeáveis que permitem aí a infiltração da água da chuva do solo, tá, e será implantado em todo o calçamento do empreendimento. Os reservatórios, esses que serão implantados sobre as calçadas da 9 de Julho, né, é uma estrutura de drenagem que capta e armazena toda essa água que vai vir dos poços de retenção. Tá? Ele retém essa água temporariamente e faz a descarga em tempos curtos para que essa água não chegue com tanta vazão na galeria existente. E a capacidade desses dois reservatórios de retenção é de 2.405 metros. E sem deixar de mencionar também a arborização urbana, né, que ajuda a reduzir o impacto da chuva e melhora o ambiente urbano. As árvores ali já existentes, elas serão preservadas o mais preservadas possíveis, e entre remoção e transplante está sendo previsto apenas 25 remoções, claro. Isso, claro, conforme as diretrizes dos órgãos pertinentes, tá? Porque a gente não pode também sair cortando árvores a torto e direito, né?
Umas informações adicionais que eu trouxe aqui para o projeto, tá? O volume total da água a ser retido e parte dela infiltrada em todo o sistema é de cerca de 5.000 metros cúbicos, o que equivale a 2 piscinas olímpicas. O sistema viário e os corredores de ônibus da Avenida 9 de Julho, eles não serão alterados, tá? É importante que a gente enfatize isso. As fontes também existentes ali no emborque dos túneis, bem como o mirante da 9 de Julho, também não sofrerão qualquer tipo de intervenção. A compatibilização do projeto da praça de retenção e filtração com o projeto do Boulevard do MASP, ali na rua Otávio Mendes, essa é uma questão que está sendo já tratada com os órgãos pertinentes e os projetos já estão sendo compatibilizados. Aqui eu trouxe aqui umas imagens, umas fotos atuais, tá, ali do local, mostrando aqui a fonte, mostrando a arborização urbana da área, como é que está, o viário, tá? Ali os pontos de ônibus, a Praça Jeremias Lunardelli, uma vista aérea aqui da Avenida 9 de Julho e mais uma vez aqui a arborização dos taludes da 9 de Julho. Tá? Então aqui só para ilustrar uma foto atual, né, de como que está hoje e segundo o caderno e também as nossas perspectivas é de como ele irá ficar. Aqui mais uma, né, do talude, mostrando aqui a atualidade. E mais uma vez aqui com a implantação dos terraços de chuva aqui nesses taludes. Então são essas as informações, eu agradeço a participação de vocês e fiquem à disposição para que entre pelo QR Code e dê as suas contribuições para o site Participe Mais. Para sugestões e perguntas, fique à vontade na mesa com o Pedro, ok? Vamos então dar continuidade nas apresentações técnicas. Ouviremos agora a senhora Sabrina Sibenek, que é arquiteta do consórcio 9 de Julho, contratado para a elaboração do projeto. Eu só vou fazer uma consideração para lembrar que esse projeto ele não vai modificar o viário conforme está no caderno, então a gente vai tentar manter esse viário, não vai ter ampliação dessas calçadas. Lembrar também que a drenagem que a gente sempre está vendo cinzas, a gente agora vai modificar para esses dispositivos verdes, então a gente tem que levar em consideração também esse novo método que está sendo implementado pelo esse projeto. E lembrar também que o alagamento ele não vai acabar, ele vai ser reduzido. Então, são essas considerações que eu tenho para fazer pelo projeto. Obrigada. Muito obrigado, Sabrina. Bom, senhoras e senhores, neste momento vamos então às manifestações das pessoas que se cadastraram para sugestões e perguntas. Para transcorrer de forma tranquila, serão chamados os inscritos até o limite do horário de encerramento, às 20h30. As demais perguntas ou sugestões poderão ser cadastradas na plataforma Participe Mais. Cada pessoa terá 5 minutos para fazer sua pergunta ou sugestão com resposta imediata do técnico, sem réplica e tréplica. Então, vamos, por gentileza, identifique-se, 5 minutos. Oi, boa noite, gente. Meu nome é Vanessa, eu sou arquiteta urbanista, mas estou aqui hoje porque eu sou moradora e síndica do edifício aqui na Engenheiro Molevade, né? A gente recebeu esse convite só ontem à noite, né? Então, eu queria só pontuar isso que vocês colocaram sobre a participação de uma audiência cidadã, né? Eu não sei quantos de vocês aqui são sociedade civil e quantos vocês trabalham na prefeitura, mas eu tenho a impressão que temos poucas pessoas representativas aqui, principalmente porque a gente sabe que tem mobilização, por exemplo, de grupos daqui do Bexiga, da Bela Vista, que se preocupam muito com a questão dos rios e que não estão aqui hoje, né? Que gostariam de estar aqui, gostariam de fazer contribuições, com certeza. A primeira questão que eu gostaria de colocar, que eu acho que é mais fundamental, assim, é sobre a distribuição de recurso público, né? A gente vai fazer uma obra, eu não sei quantos milhões ela vai custar,
né? Num lugar central na cidade, onde a gente sabe que os lugares de enchente, os lugares onde aparece aquele ícone que vocês colocaram na apresentação de gente levando coisa, não é aqui na Bela Vista, não é aqui onde a gente mora, né? Então, é um desperdício de dinheiro público colocar isso aqui. Eu acho que o secretário pontuou bem o que isso significa, né? No sentido de ser um lugar histórico e que vocês querem responder às críticas de fazer alguma coisa mais vinculada à natureza. Me parece uma bela maquiagem dos problemas, né? Duas piscinas olímpicas não vão resolver o problema do Anhangabaú e das enchentes que tem ali. Me preocupa, assim, eu vou vendo a apresentação e vou me revoltando por todos esses motivos que eu estou colocando, e também por ver ser moradora e vocês falarem que vão tirar 25 árvores, em saber que há pouco tempo atrás teve uma obra em toda aquela calçada que atormentou a nossa vida por meses, e que agora vai ter uma outra obra para refazer a calçada que já tinha sido refeita. Então, assim, é um problema de administração e de gestão pública sobre essa questão que eu acho que deve ser colocado, porque não está me parecendo muito uma solução para o longo prazo muito interessante, até porque imagina a manutenção desses poços aí que vocês estão fazendo. Eu acho bonito no desenho, eu acho interessante a proposta que vocês estão trazendo. Espero que vocês entendam as minhas críticas, porque depois como fica a manutenção, secretário? Eu pergunto para você, porque essa agora é da fonte, que está sendo refeita pela subprefeitura da Sé, beleza? Pela primeira vez estão fazendo impermeabilização e tal, fica abandonada depois de anos. Imagine a ratoeira que não vai virar esses poços aí de água pluvial que vocês estão falando e colocando como vitrine para poder dizer que a cidade é sustentável e verde. Então, assim, eu realmente espero que esse projeto não vá para frente e que vocês invistam dinheiro onde precisa, onde tem gente morrendo com enchente nessa cidade. É isso que eu queria falar. Eu não me cadastrei, mas aproveitando o que a moradora falou... Só um minutinho, vamos... complementaria, talvez. Esse desabamento que ela fez, que foi refeito 2 vezes, ele interditou toda a Picarolo, lá de cima do MASP até aqui embaixo, até a entrada na 9 de julho. Não foi isso, senhora? O senhor vai ter que usar o microfone, que nós estamos também gravando. Será também transmitido no canal da senhora no YouTube. Por gentileza, então, identifique-se, por gentileza, e faça o seu complemento. Tá ligado? Boa noite. Meu nome é Marcelo. Eu sou, vamos dizer, morador eventual aqui, 2 prédios, um abaixo dessa instituição. A moradora ali que está sentada lá na frente, ela citou um evento de 2 desabamentos que foram refeitos. É aqui em cima, né? Quase debaixo daquele, do viaduto que passa ali em cima. Nessa ocasião, ou numa delas, interditou a rua inteira. Acho que numa interditou a rua inteira e na outra interditou metade da rua. Lá de cima, da rotatória ali que desce do mar, na frente do MASP, ou nos fundos do mar, não sei como que é, até aqui embaixo, na entradinha da 9 de julho. Quer dizer, foi uma coisa bem complicada para quem morava nos prédios da Picarolo. Tinha que vir pela 9 de julho, subir de ré ou fazer uma curva bem perigosa, dependendo do horário, né? Perigosa não, né? Porque ou tá travada ou tá de noite e não tem carro nenhum passando. E foi uma coisa assim pouca, né? Perto do que vocês estão propondo. Eu também achei muito interessante aí, como ela falou. No papel tá bem bonito. Quando eu fizer isso, se fizer, como é que vai ser uma interdição que vai ser? Não vai passar mais nada aí, carro por lugar nenhum, ônibus também, o corredor parece que interditaria tudo, ou vai fazendo escalonado. Vai levar meses, anos. O que vocês podem falar a respeito disso? Não sei se eu consegui me expressar. Desculpa o seu nome? Marcelo. Vanessa e o... Marcelo. Então vamos lá, começou quente a nossa discussão aqui. Veja, Vanessa, Marcelo, só comentar, Marcelo, toda obra, de novo, né, voltando, toda obra que a gente faz na cidade, evidentemente você causa interferências. O que a gente busca nas obras é minimizar essas interferências que a gente vai ter. Então, a gente realiza obras por toda a cidade, em toda obra existe antes do início, e aqui a gente nem está falando de obra ainda, estamos falando do desenvolvimento do projeto. O contrato vai até quando?
até o final do ano, mais ou menos. Quer dizer, daí que a gente vai estar falando, né, depois do projeto pronto, de aprontar a planilha de custo. A Vanessa citou que não sabe quantos milhões vai citar, e realmente a gente não tem isso ainda, só ao final, até porque ela é arquiteta, ela sabe, né? Quer dizer, é importante você ter o projeto, para daí você ter lá os quantitativos, os serviços que vão ser executados, a planilha de custo, para daí isso entrar numa programação de uma licitação e daí sim fazer em obra, falar em obra. Então a gente está apresentando para vocês os conceitos do projeto. E daí, quando a gente estiver falando em obra, a gente faz consulta CT, é todo feito um programa, né, de adaptação do tráfego, de desvio de tráfego, mas já foi falado aqui que o viário não vai ser, não vai haver interferência com o viário, então é diferente de uma obra na via, às vezes, ou de um recapeamento, coisas desse tipo. Vocês comentaram também de 2 desabamentos, eu não sei se é uma coisa mais antiga, eu não... Mas desabamento... Desabamento, você falou de quando entrou o carro, né? Isso faz mais tempo. Aí, recentemente, teve um problema de drenagem também, de um cano da Sabesp, ali em cima que ficou... Então, talvez tenha sido... Eu acho que foi um que aconteceu aqui na Bela Vista, então, que foi Sabesp mesmo, que daí não é drenagem, né? É bom a gente esclarecer, porque, assim, a questão da drenagem realmente é a Prefeitura de São Paulo. Quando a gente fala de esgoto e de água, daí é Sabesp, mas são redes diferentes, são redes separadas, por isso que talvez eu não lembre dessa situação específica, por ser alguma ação da Sabesp. Com relação ao projeto em si, realmente toda intervenção que a gente faz, e como eu falei no início, né, existem visões diferentes, mas uma coisa que a Prefeitura tem feito muitas ações nesse sentido de dar mais sustentabilidade para a cidade. Você comentou, Vanessa, de uma obra que está sendo empregada numa região mais rica, mas se você pesquisar lá no site da CIURB, você vai ver que a grande maioria das obras que a gente tem feito, desses 10,2 bilhões que a gente empregou em drenagem na cidade, existe um mapa que mostra, você vai ver que elas são prioritariamente nas periferias da cidade. Estamos fazendo vários reservatórios na periferia da cidade. Já tem 3 prontos em Perus, estamos fazendo La Pena, estamos começando o Rio Verde. Bonitos assim. Como? Bonitos assim. Daí cada um tem suas características. Você pega, por exemplo, o Bonitos assim, no final, é aquilo que eu estava comentando. A gente precisa ter respostas efetivas. Então, vamos começar em parceria com a Sabesp, lá uma ação para o Jardim Pantanal, que a gente ali vai buscar uma solução no conceito de cidade esponja, por exemplo, porque lá tem espaço, né? O do Rio Verde, já a gente tem uma situação mais apertada, ali a gente não consegue, né? Mas a gente tem um parque do lado, então o que a gente busca é integrar isso cada vez mais ao ambiente, ao urbanismo da cidade. Aqui, como eu falei, a preocupação, a gente tem essa preocupação de ser, né, uma região histórica da cidade e que dá a possibilidade da gente fazer um projeto mais integrado com esse paisagismo. Agora, evidentemente, né, que a gente não consegue atender a todas as expectativas. Nesse caso, é um projeto que está sendo, e o objetivo de trazer para vocês é justamente isso. E daí você levanta um ponto importante, que é a manutenção. A manutenção e a característica da secretaria é propor, discutir, mas ela faz a entrega para algum órgão. Nesse caso, né, quem faz a zeladoria dessas áreas é, no caso, a Subprefeitura da Sé, que cuida da limpeza, que cuida da poda de árvores e tem, né, vai ter dentro das suas atribuições cuidar também. Agora, nós passamos, o que fica aqui são as próximas gestões. Todo mundo tem que cuidar da cidade, né? A mesma coisa que a gente encontra, um problema que a gente discute quase todos os dias é o problema de lixo da cidade.
É obrigação da prefeitura limpar as ruas, ter a limpeza pública? É. Mas é obrigação das pessoas também cuidarem do ambiente urbano. E isso que a gente tem tentado cada vez mais conscientizar todo mundo, né? Da importância que todo mundo cuida da cidade. A cidade não é da prefeitura, a cidade é da população, com as suas obrigações e com as vantagens de usufruir a cidade. Então, realmente é uma criação de consciência coletiva da gente cuidar da cidade, né? Nós não podemos também só esperar que o poder público... Ontem eu estive em Paraisópolis. Tinha uma esquina lá que a subprefeitura falou, olha, limpei aqui faz 2 dias. E tinha montanha, tinha sofá, tinha colchão. Então a gente precisa criar consciência, né? Entender que a cidade é de todos nós. Agora, se a gente for ficar, né, sempre, eu não vou fazer esse jardim, não vou plantar essa árvore porque ninguém vai cuidar. Daí a gente não vai desenvolver a cidade. Tá? Todo mundo quer falar, se ajeitou o pessoal. Obrigada, Vanessa, pela sua participação. E eu queria comentar 2 pontos em relação à participação social. Eu concordo com você, a gente está com poucas pessoas aqui hoje da sociedade civil e tem sido um desafio para a gente melhorar a nossa divulgação, para a gente ter cada vez mais participação. Por outro lado, a gente já tem previsto para esse empreendimento pelo menos mais uma audiência, talvez até mais 2, e até conversei com a Mariane antes da gente começar, para a gente organizar reuniões específicas com o CADS local, com o CPM local, então assim, outros grupos que tenham interesse, a gente fica à disposição para fazer quantas reuniões precisar. Às vezes fóruns menores permitem também um debate mais detalhado, né? Então assim, a gente tem essa disposição para fazer, só que não é um evento único, ele inclusive está sendo gravado porque a gente também pode, antes dessas próximas conversas, as pessoas podem ter acesso ao material, o material está no Participe Mais, né? Eu também queria lembrar que a gente está com a consulta aberta até dia 22 de maio, então todo mundo pode entrar lá, ver esse PowerPoint, ver as explicações, a gente vai pôr o link do YouTube, então a nossa ideia é buscar essa participação. Então, eu concordo contigo. Temos que melhorar, estamos buscando isso, contamos com a ajuda de todo mundo para isso, para replicar. E em relação a... Você fez um comentário da questão do desperdício, de onde aplicar. E eu queria aproveitar esse gancho. A nossa definição de quais obras vão acontecer quando a gente fala de macrodrenagem, ela é feita, como o secretário comentou, a partir de um trabalho que a gente tem no Plano Diretor de Drenagem, que é o Plano de Ações Prioritárias. Lá a gente estabeleceu, a gente já publicou a 1ª edição, a 2ª edição, e hoje está aberta a consulta pública da 3ª edição. Por que isso é importante? Eu convido todo mundo a participar, você especialmente que levantou essa questão. Lá a gente estabelece quais critérios são usados para priorizar a obra. Então, exatamente para a gente poder priorizar obras em áreas vulneráveis, poder priorizar obras que vão dar mais resultado para a cidade. Então, tudo isso é levado em consideração, são 18 critérios. A gente, nessa 3ª edição, revisou 2 desses critérios da forma de pontuar. A gente já fez uma primeira consulta dessa revisão, a gente agora está com a 2ª consulta dessa revisão. Então, assim, não é uma escolha isolada, é uma escolha com esse olhar. E esse local aqui, em que pese seja uma região muito menos vulnerável do que a área periférica, uma região de extrema circulação. Então, assim, só para essa obra a gente tem 200 mil pessoas circulando por dia, não é pouca gente, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E você tem razão, a gente precisa exatamente olhar isso tudo para poder saber onde aplicar primeiro. Então, eu deixo esse convite para todo mundo participar também dessa outra consulta pública do PDD. Eu ia fazer essas 2. Você quer falar mais? Mais um pouquinho. Tem um outro aspecto que foi levantado. Por que a obra é aqui? Então, eu queria destacar que esse projeto de SBNs é um projeto, um dos aspectos inovadores desse projeto é justamente ter sido criado num plano de bacia. Então, se você fez uma concepção dessa solução estudando a bacia inteira, você tem a possibilidade de buscar os melhores lugares, e não é só essa obra, se você
tiver a oportunidade de ler o caderno, ele está disponibilizado na internet, você vai ver que tem uma série de outras obras nessa bacia para solucionar os problemas da 9 de julho. Só que o que acontece? Você imagina quando ainda não havia Avenida 9 de Julho, tinha o Saracura correndo e existia uma mata na Avenida Paulista. Tá? Essa água era retida. Quando você faz a pavimentação e constrói galerias, você escoa essa água que estava retida aqui e vai passar para a avenida, para o trecho seguinte da avenida. Então, por que eu estou falando isso? Porque o problema tem origem no início. O início da bacia é aqui, próximo da Paulista, e esse problema está sendo gerado lá. Ele vai iniciar um problema que vai percorrer toda a avenida até o Rio Tamanduateí. Então, se você deixar para atacar o problema só onde ele já é grave, a gente tem uma intervenção de um valor muitas vezes maior do que a intervenção se a gente começa do começo. Então, se aqui não tem problema hoje, porque a região é alta, essa região ela transfere a cheia que caía aqui mesmo para o trecho de jusante. E outra coisa, se a gente transpor a solução unicamente para a Avenida Paulista, Avenida 9 de Julho, para Anhangabaú, a gente tem intervenções com uma interferência para a cidade muito maior, porque a gente tem que realizar obras no corredor de ônibus. Então, isso, se a interferência aqui, ela é muito menor, tanto pela natureza da interferência, porque são obras praticamente superficiais, que podem ser feitas em pouco tempo. Se a gente tiver que fazer interferências, e a gente vai ter que fazer intervenções na 9 de Julho, no Vale do Anhangabaú, essas intervenções vão ser mais custosas, mais impactantes. Então, as coisas se somam. Então, se a gente pode fazer... e daí, no estudo que a Antônia falou, de comparação das obras, essa da bacia toda do Anhangabaú foi a que ganhou a maior nota em termos de prioridade, custo baixo e baixo impacto, tá? Pelo benefício que ela proporciona. Então, realmente, a gente fica muito orgulhoso de ter trabalhado bastante nisso. Eu trabalhei bastante no caderno e agora a gente está vendo o projeto se concretizar. Tá? Então, eu só queria ter talvez numa próxima etapa a gente possa apresentar também, comparando a mancha de inundação hoje com essa mancha de inundação após a implantação desse projeto e dos outros, para vocês terem uma compreensão geral da bacia. Eu acho que é bastante interessante. Vamos então, na sequência, a pergunta. Eu peço que identifique-se em nome da Secretaria. Nesse momento, o seu secretário terá que se retirar por motivos de agenda, deixando aqui seus agradecimentos. Muito obrigado, seu secretário. Por gentileza, então, identifique-se. Boa noite, meu nome é Rodrigo, sou geógrafo, sou morador aqui do entorno, também na Rua Donagem Majafé, desde 2007. Tá? E eu gostaria de colocar algumas questões aqui, né? Quando a gente trata que a responsável pela manutenção da obra, tal, é a Subser, é uma situação que causa bastante preocupação, porque a Subser sequer, ao longo de todos esses anos, ela consegue fazer sequer a manutenção do patrimônio histórico arquitetônico, das fontes se tornarem funcionais e limpas, e aí vem uma proposta de um projeto dessa magnitude, sendo que aquilo que já existe se encontra em um estado de conservação muito ruim e precário. E isso não é de hoje, há anos. Eu sou morador daqui há no mínimo 20 anos. Né? Então a gente começa por um ponto, de querer construir algo
com esse nível, né, de complexidade aí, em um lugar que já é um lugar problemático, que já é mal conservado, né? E aí tem umas outras questões, né? Por exemplo, os dutos, né, que tem um nome de captação dessas águas para os reservatórios, né? Eventualmente eles vão precisar de manutenção, porque nós sabemos que nós vivemos numa cidade real. Existe um ideal de cidade, mas nós vivemos numa cidade em que a população de rua é crescente, em que essa população de rua crescente também faz todas as suas necessidades na rua, todo o descarte de resíduos na rua e tal, e consequentemente vão levar a ter problemas nesses dutos de captação. Quando esses dutos começarem a ter problemas, como é que fica isso? Esse é um ponto, né? Um outro ponto também é que o projeto, ele tem um apelo sobretudo à sustentabilidade. E em nenhum momento eu vi, por exemplo, nada dizendo a respeito desses reservatórios, porque, por exemplo, a água armazenada nesses reservatórios, ela não poderia ser utilizada, por exemplo, para a irrigação da vegetação local, para a limpeza urbana, já que o projeto tem esse apelo. Por que ele não é um projeto mais sustentável nesse sentido, né? Uma outra coisa, e aí acaba sendo até um pouco risível, né? Falar em melhoria do microclima local e, ao mesmo tempo, falar em supressão de 25 árvores, né? Supressão da vegetação. Uma vegetação que é um entorno que já existe e que também, de certa forma, já é permeável, né? E aí eu fico perguntando, assim, uma eventual sobreposição ou se não há um problema, né? Porque existe uma área permeável e aí você vai, uma área com vegetação, e aí você vai suprimir a vegetação, e aí o projeto vem dizer que ainda para uma melhoria do microclima local. É um paradoxo, ao meu ver, né? E mais uma coisa. Eu acho que são esses apontamentos, né? A princípio seriam esses apontamentos justamente para tensionar a proposta, né? Para tensionar e ver se efetivamente ela vai cumprir aquilo que ela pretende. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Eu vou fazer alguns comentários, depois se Wagner e Sabrina quiserem complementar, o Pedro. Especificamente sobre a questão do reuso das águas, isso é um ponto que a gente tem pensado bastante, Rodrigo, e temos tido um pouco de dificuldade. Se vocês tiverem também ideias do ponto de vista prático para trazer para a gente está bem aberto. Porque qual que é o nosso desafio aqui em São Paulo, né, na nossa região aqui tropical? Na época de verão, chove praticamente todo dia. Então, assim, se a gente usa os reservatórios, guarda essa água para fazer irrigação, a gente, no dia seguinte, se chover de novo, a gente precisa que o reservatório esteja vazio para ele, de novo, poder abater a chuva. Então, assim, a gente só consegue usar essa água de reuso em poucas horas. Então, nem sempre a gente consegue, porque a gente tem que esvaziar antes da chuva seguinte. Em alguns casos, se a gente tem espaço, a gente pode ter espaço para guardar um pouco para reuso, desde que a gente tenha espaço para o volume para chuva. Normalmente, o desafio é ter espaço, né? Então, assim, eu acho que é uma questão que a gente pode explorar um pouco mais, conversar junto com a subprefeitura para a gente tentar um pouco disso, mas o desafio acaba sendo esse, né? Isso, inclusive, é um desafio com as piscininhas em prédio. Muito prédio acaba pegando a piscininha, piscininha que é o nome, o apelido que tem de quando a legislação surgiu, né? Os reservatórios de água pluvial de prédio, que tem que ficar vazio para guardar água de chuva. A gente sabe que muitos prédios, com uma iniciativa louvável de fazer o reuso dessas águas, deixam ele cheio, e aí na hora que chove ele está cheio, não guarda água, né? Então, assim, a gente também não pode cometer esse equívoco conceitual, mas é um ponto importante. Vamos explorar isso. A gente pode aí nas próximas conversas estar trazendo aí a nossa análise sobre isso, e aí a gente precisa junto com a subdacef. Uma vez que a gente guarda a água, quem vai usar vai ser a subprefeitura ali na própria irrigação, como o que acaba sendo mais prático ali. E outra questão da limpeza, não sei se a Mariane quer complementar alguma coisa, mas assim, acho que falar de manutenção geral, o secretário também já comentou isso, né? Primeiro tem um lado conceitual, que a gente não pode simplesmente não fazer admitindo que não vai ter manutenção, mas tem a vida real,
né? Então, a gente tem, a Mariane, assim como subprefeito, são recentes, teve uma troca recente na subprefeitura, mas existe uma dedicação grande da gestão com a questão da zeladoria geral na cidade. Eu até falo, como morador, onde eu moro, como realmente a manutenção hoje em dia é muito melhor do que já foi em outras épocas. Poda, limpeza, varrição, esse tipo de coisa. E a questão do hidrojato, especialmente. Tem-se muito hoje em dia usa o hidrojato, que antigamente não usava, e isso especialmente para desentupimento de tubos e dutos resolve a maioria dos casos. O que a gente precisa garantir também no projeto, a gente pode mostrar mais, garantir que isso está acontecendo, são as entradas para o hidrojato nesses equipamentos, né? Então não adianta a gente ter lá, como a gente mostrou, a área para reservação e não ter entrada para o hidrojato, senão realmente vai acontecer o que vocês falaram, vai ter problema de transmissão de doença, vai ter problema de mau cheiro, vai ter problema de poluição, de entupimento. Então esse é um ponto realmente que no detalhamento do projeto tem que garantir. Então esses dois pontos que eu ia comentar. E você falou da questão do paradoxo, né, do microclima, do corte de árvores, eu acho que também é um ponto, Wagner, que eu vou pedir para a gente, ou vocês comentarem, ou a gente depois trazer um detalhamento mais do que vai ser cortado, o que vai ser plantado, o que a gente tem de impacto agora, o que a gente tem de resultado daqui a alguns anos. Porque a gente, daqui a alguns anos, o que planta cresce, né? Então, em alguns casos, a gente tem um prejuízo agora com um benefício muito maior depois. Então, a gente tem que ter essa ponderação para poder ver o resultado no longo prazo. Querem comentar mais, Wagner e Sabrina? Bom, eu só quero pontuar o assunto referente à remoção das árvores, né? A gente está fazendo essa remoção justamente para poder estar executando os reservatórios sobre as calçadas da 9 de julho. Isso é previsto, tá? Mas assim, nós estamos fazendo, não vamos remover e deixar sem uma compensação. Claro que isso vai ser feito conforme a legislação vigente, tem toda uma compensação para poder estar sendo feito isso, e essa compensação é na própria área, tá? Algumas árvores que nós já fizemos o levantamento, em toda a área aqui do empreendimento tem cerca de 540 árvores, mais aproximadamente, e vamos remover apenas 25. Só que dessas 25 tem essa compensação, né, como já dito aqui, feito aqui na própria área, tá? Então, assim, algumas árvores que nós estamos já prevendo essa remoção são árvores que não são nativas, são árvores invasoras, tá? Então, por um lado, seria até bom, mas, lógico, conforme toda a legislação vigente, ele é referente aos órgãos competentes. Oi. Complementando a questão da zeladoria das fontes, a grande parte das fontes da região central, elas ou são tombadas pelo patrimônio histórico ou estão em áreas envoltórias pelo patrimônio histórico. E a manutenção dessas fontes e da área onde são essas fontes, elas são compartilhadas entre subprefeitura e departamento histórico, Secretaria de Cultura. Então, por isso, às vezes, ocorre uma morosidade, ou quando ocorre um vandalismo dessa fonte, coisas do tipo, ela leva um tempo maior para ser refeita ou restaurada, ou corrigida, ou colocada em funcionamento de novo. E outra coisa que eu queria deixar, a questão da limpeza dos dutos, que são as galerias que hoje a gente já tem na cidade inteira. A gente tem equipes de hidrojato noturnas e diurnas na região da Sé, que fazem a desobstrução dessas galerias, que fazem a limpeza dessas bocas de lobo, do sistema todo de drenagem. E, lógico, levar em consideração o que a Antônia disse, que é a questão de manter na manutenção um espaço para que o hidrojato consiga entrar nas áreas mais de difícil acesso, por exemplo. Vamos, então, na plateia, por gentileza, identifique-se. Olá, boa noite. Meu nome é Raul Mendes Kirchhoff. Eu estou representando a FABAT. Gostaria de agradecer o convite. Em 2021, esse projeto passou por nós. O tomador era a CIURB, à época, em 2021. E eu estava lendo o TR desse projeto em 2021, eu vi que não teve muitas alterações. E, à época, esse projeto ele foi contemplado por recurso FEIDRA. E antes mesmo da licitação ele foi cancelado porque a CIURB disse que já tinha conseguido um outro tipo de recurso.
entendo que é o mesmo projeto, não houve alteração, e na época tinham 3 etapas esse projeto. Eram os estudos, projeto básico e executivo. A minha dúvida é se continuam essas 3 etapas, ou os estudos, pelo menos sondagem, painel altimétrico, já foi executado. Senti falta, essa foi a minha dúvida. Agora uma crítica, senti falta do valor desse empreendimento. Na época, se eu não me engano, era 2 milhões que tinham, na verdade, 1 milhão e 100 contemplados pelo FEHIDRO e 900 mil de contrapartida pela própria CIURB. Hoje eu gostaria de saber o valor deste empreendimento, se manteve essas 3 etapas. E uma sugestão que deixo aberto a FABAT, o comitê de portas abertas, porque no ano de 2027 nós temos 11 milhões de reais voltados a essa temática de drenagem para obras aqui na bacia do Alto Tietê. Então, de repente, se até lá, em 2027, vocês tiverem um TR, tiverem interesse, eu sei que é burocrático, o recurso FEHIDRO é chato para a prefeitura, mas estamos de portas abertas para tentar melhorar essa situação da bacia como um todo. Obrigado. Oi, Raul, obrigada. De fato, o histórico que você trouxe está correto. Na ocasião, nós acabamos dispondo de uma outra fonte de recursos e até é importante aproveitar para esclarecer o que nós inscrevemos no FEHIDRO e o que nós temos agora, então, é um contrato de projetos. Aproximadamente, acho que 2 milhões, vou pedir para o Wagner passar o valor certinho aí, se tiver na mão. Todos os dados estão abertos na transparência pública, se alguém precisar de algum detalhe mais, a gente passa. E o valor de obra ainda está indefinido, porque a gente ainda não tem o projeto, né? A gente está numa etapa inicial, então, de fato, esse contrato envolve levantamentos, vou pedir para o Wagner falar um pouquinho mais aí de tudo que já foi feito, e básico executivo. Então, a gente está aqui num começo desse contrato, exatamente para poder ouvir, coletar mais informações, mais dados, mais expectativas, mais sugestões e poder desenvolver o projeto já com isso tudo. Então, estamos ainda no começo. Então, não sabemos ainda nem valor de obra e nem, de fato, quando a obra será feita. Se será feita, esperamos que sim. Mas foi legal você falar da questão da fonte de recurso. Inclusive, volta num ponto que a Vanessa falou, que assim, a gente, na hora de priorizar a obra, tem um outro ponto importante, que é a disponibilidade de fontes de recurso. Tem fontes de recurso que não são disponíveis para qualquer obra, né? Então, essa obra é uma obra que é elegível para o FEHIDRO, né? Então, isso é interessante. E outras obras que são também importantes para o município não são necessariamente elegíveis. Então, a gente, às vezes, consegue encaixar uma obra, mas outra não só no FEHIDRO, mas tem várias fontes de recurso com regras. Então, às vezes, as pessoas falam assim, poxa, por que vocês... A gente falou do PDD, critério de hierarquização, tem lá uma ordem. Por que a obra tal está andando e a anterior não está? Bom, porque tem uma fonte de recurso que é aplicável para essa obra e não é para a anterior, né? Então, tem muitas outras regras. Mas, enfim, obrigada aí pela sua pergunta. Wagner, quer complementar? Bom, então, só complementando, né, a informação, o projeto, sim, segue sendo feito em 3 etapas, tá? A etapa de concepção, projeto básico e executivo. Já finalizamos a concepção, né, onde contemplou aí todas as sondagens. Foram realizadas cerca de 30 pontos de sondagem, com todos os ensaios de laboratório, ensaio de permeabilidade, tá? O levantamento topográfico também já foi finalizado. Nós conseguimos aí fazer um levantamento de cerca de 39 mil metros quadrados da área. Já temos todas as interferências também do ponto e já estamos iniciando o projeto básico, tá? E referente também à questão do valor do projeto, hoje está na ordem de 2 milhões e 400, tá? E o projeto mesmo, assim, o valor da execução do projeto, isso a gente só vai descobrir no decorrer do projeto, quando a gente tiver toda a planilha quantitativa e os valores. Lembrei de mais uma coisinha que eu vou aproveitar o gancho para também fazer um comentário importante. A gente tem outros 2 projetos que é interessante comentar na cidade, que são projetos que guardam semelhança com esse caso,
que estão para começar, não começaram ainda. Um deles é do Parque Tapera, que é na Zona Leste. Por que eu estou falando dele? Porque também é um projeto baseado na natureza, de um parque inundável, e que a gente vai fazer esse projeto com recursos do Orçamento Cidadão. Por quê? Porque o Conselho Participativo da Subprefeitura escolheu esse projeto, entendeu a relevância dele para a região e vai financiar o projeto. A gente vai começar em breve. Por coincidência, a projetista também envolve a mesma empresa que está aqui. E um outro caso é a proposta da rota rememorativa do Córrego do Sapateiro, na região da Vila Mariana, que também o Conselho Participativo se interessou. O Zé Bueno, que é do Rios e Ruas, conhece bem essa proposta, né? Ela não é uma proposta que está mais focada em resolver alagamento, ela é uma proposta que está mais focada na questão da educação ambiental, do contato com a água, das pessoas entenderem e conhecerem para poder isso reforçar o pertencimento e o protegimento das águas. E também é um projeto, então, que vai vir recurso do Orçamento Cidadão. Então, a gente está sempre de olho nessa coisa das fontes de recurso, no envolvimento da sociedade. E aí vou passar aqui agora, então, para o próximo. Já, Marcel, me ajuda. Senhora Antônia, então, nós temos na plateia, peço por gentileza identificar-se. Oi, meu nome é Gorete, eu sou moradora, sou vizinha aqui da FGV. E eu vim porque eu estou representando meu condomínio, né? E tinha um prédio enorme aqui em cima do túnel e tinha uma lanchonete chamada Mirante. E agora essa lanchonete não existe mais, eles saíram daí. E aí é um beco à noite ali, é perigoso até para passar por ali. E eu queria saber o que vai ser feito ali, né? Nesse local que era essa lanchonete Mirante. Opção lanchonete. Gorete. Vou até pedir aqui para o pessoal, tanto da nossa projetista, quanto o pessoal da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, me ajudar se eu falar errado. Mas esse local eu acho que está abrangido no projeto do entorno do MASP, tá certo? Estou olhando ali o pessoal do urbanismo. Que, inclusive, eu vou fazer o gancho para deixar o convite aqui para todo mundo, para a audiência também que vai ter desse projeto a semana que vem. Na quarta-feira que vem, dia 13, vai ter uma audiência às 19 horas no MASP sobre esse entorno do MASP. Eu acredito que envolve esse local. Estou só esperando aqui o pessoal me ajudar a confirmar, mas está fora da área do nosso projeto. Né? Então, deixo esse convite para todo mundo para estar daqui uma semana reunido também para conhecer mais desse projeto, mas ele não vai estar dentro da nossa área de intervenção, tá? Alguém mais na plateia gostaria de realizar uma pergunta? O senhor está levantando o braço. Identifique-se, por gentileza. Eu sou Eduardo Cavalcante, do Instituto de Engenharia. O seguinte, parodiando Lavoisier, que diz que em questão de água a gente não deve usar a razão, tem que usar a experiência. A minha sugestão é o seguinte, por que não fazer uma piloto mesmo, aqui na área drenante, para ver se realmente essa questão, esse sistema funcionaria. Faz uma pequena estação piloto, antes de fazer a obra, para poder ter essa experiência. A gente tem, naturalmente, o projeto deve ter sido muito bem feito, foram feitas sondagens, foram feitas testes de filtração, etc. Mas seria interessante ter uma experiência. É uma coisa simples de fazer, porque a minha grande preocupação é a questão do entupimento. A água tem naturalmente ela não vem líquida como a gente vê na teoria, ela vem com sujidades, né, sujidades urbanas, ainda mais numa cidade aqui que temos, infelizmente, uma educação sanitária precária, educação ambiental precária, né? Então, a minha preocupação é justamente os resíduos, né, que vão ser misturados com essa água. Isso daí pode entupir, né? Então, a grande preocupação é o entupimento. Na teoria vai funcionar bem, mas na prática pode ter o problema do entupimento. Então, a minha sugestão é fazer uma piloto aí nessa área 6, né, que fica aqui ao redor do túnel, e verifica durante algum tempo como é que vai se comportar.
Bom, eu acho interessante essa ideia de fazer um piloto, mas esse projeto ele não vai ser uma criação totalmente nova. A gente conta com uma experiência da Secretaria Municipal das Subprefeituras, que tem um programa muito grande de jardins de chuva. E, evidentemente, a gente deve fazer uma reunião com eles para realmente absorver essa tecnologia que eles já têm. Tá? Outra questão que a gente tratou numa reunião que a gente teve ainda essa semana foi de outras experiências. Uma delas que foi uma caixa de retenção de águas pluviais, infiltração, construída na bacia do Córrego Verde, próximo do Beco do Batman. Tá? Então, a mesma equipe que trabalhou nesse projeto trabalhou também naquele outro que já está implantado, tá? Lá na Vila Madalena. Então, a gente já combinou uma vistoria para ver como é que está se portando esse dispositivo já implantado. Tá? Então, é válida a sugestão de realmente a gente adiantar algum desses dispositivos como piloto. Sim, eu acho que é válido. E a gente tem a preocupação de comatação dessas estruturas, tá? E é sempre presente essa da durabilidade. A gente sabe que em cada região que é instalado esse tipo de equipamento, o comportamento, a velocidade de comatação é diferente. Então, eu acho que seria válido até fazer, dependendo do cronograma de implantação da obra que a gente puder fazer, se tiver um tempo prévio, seria uma ideia boa fazer um piloto. Sim. Nós tivemos a inscrição do senhor Henrique Souza. Pronto. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de parabenizar a iniciativa do projeto, né? E vocês têm atacado o projeto na cabeceira, como você bem disse, né? Então a gente vem tratando o problema na raiz e não no final. Parabéns por essa solução, né? Por essa iniciativa. A minha pergunta ela vem quanto ao sistema construtivo, já que é uma etapa inicial, um projeto básico. Vocês têm pensado em fazer execução no método tradicional, convencional, concreto, aço e forma, ou tem pensado em outras maneiras, outras formas como as câmeras, sistemas modulares e tudo mais, visto que dá mais celeridade à implantação da obra? E do sistema, ele vai funcionar única e exclusivamente por infiltração ou tem algum sistema de bombeamento previsto? É previsto alguma solução dessa maneira? Só isso. Obrigado. Boa noite, obrigado pela pergunta. Bom, o projeto ele está sendo feito da forma convencional, mas lógico, né, que toda sugestão é muito bem-vinda. Por isso que a gente pede para que vocês acessem aí o QR Code que está na tela para poder a gente estar captando essas informações e fazer os estudos aí para que a gente consiga ter também novos dispositivos para poder projetar e, lógico, né, ter aí talvez uma diminuição de custo na execução desse projeto. Tá? E referente à infiltração, ela é por forma gravitacional, tá? Não terá sistema de bombas. O reservatório ele vai conter essa água, né, esse excesso de água de chuva, fazendo com que ela chegue com mais morosidade na galeria de água existente ali da Avenida 9 de Julho. Tá? Então, acho que é isso. Então, obrigado pela sua pergunta e com certeza a gente vai fazer esses estudos aí e umas novas alternativas. Eu queria falar de uma questão que foi levantada eu acho que pelo Rodrigo, sobre a questão da permeabilidade, né? Então, esse é um projeto que ele certamente vai aumentar a permeabilidade do solo em relação ao que nós temos hoje. Eu vou dar como exemplo essa solução de terraceamento do talude.
aqueles taludes da entrada do túnel da 9 de Julho, eles são muito inclinados e com pouca cobertura vegetal, tá? Porque realmente a água lava aquilo ali, não infiltra e vai levar lama para a avenida, tá? Então, essa solução de terraceamento, ela retém a água, evita o carregamento de solo, que vai sujar as calçadas, e aumenta muito a infiltração em relação ao que a gente tem hoje. Então, a gente aqui, no tempo que a gente teve, não deu para explicar todos os detalhes de cada uma das soluções, como essa que eu estou falando do terraceamento. Mas ela tem muito embasamento técnico e realmente a gente vai entregar uma região melhor do que ela está hoje, porque a gente vai ter ganho ambiental, ter ganho no controle das inundações. A Vanessa tem uma pergunta e na sequência o senhor também levantou o braço? Não? Por favor, então. Rapidinho, na realidade, é que eu também estou informando o pessoal do prédio, assim, surgiram umas outras questões. Eu queria só fazer um apelo, assim, que essas audiências públicas, elas realmente sejam audiências que ajudem vocês a repensar o projeto, a reavaliar o projeto. Eu sei que vocês dedicam muito tempo, que vocês têm muito recurso técnico e saberes e investimentos enfim, nesse projeto, mas, enfim, que elas realmente façam vocês repensarem algumas coisas que talvez possam ser modificadas. Porque, por exemplo, essa coisa das árvores, se foi um apelo que fizeram aqui, por mais que sejam só 25, para o número, são 25 árvores, e árvore é uma infraestrutura que retém água naturalmente. Então, você pensar em retirar para colocar uma caixa de concreto para recolher a água, parece alguma coisa que, no nosso modo de pensar, não tá funcionando, sabe? Porque ela já é uma infraestrutura natural que faz isso. Então, é isso, assim, é um apelo para que essas audiências realmente sejam algo que forneçam também coisas para modificar o projeto, e vou tentar acompanhar, enfim, e mobilizar mais pessoas para participar das próximas, tá bom? É isso. Obrigada. Obrigada, Então, Vanessa. identifique-se, por gentileza. Não, só para falar das árvores, essas árvores que vão ser suprimidas, elas vão ser da calçada, e lembrando... Não, sim, eu sei exatamente isso, eu compreendo. Mas a gente também tem que entender que elas estão praticamente enforcadas, né, no concreto. A gente não pode esquecer disso também, que elas estão sofrendo, né? Então, assim, elas vão ser retiradas, mas outra vez, ou elas vão ser recolocadas ali no talude, né? Vão ser inseridas novas árvores, a gente tem que pensar nisso também, porque muitas também estão sofrendo ali estranguladas. Isso que a gente também tem que lembrar também quando a gente está projetando, que esses indivíduos arbóreos, eles precisam ser pensados também, né? Quando estão em uma área de calçada, porque elas precisam também estar ali vivas e bem, né? Então a gente tem que pensar nesse sentido também. Mas a gente está pensando com muito carinho nessas árvores, principalmente porque são 500 e a gente sabe que cada vez mais elas estão sendo suprimidas e sendo sumidas, né, do universo, né? Então, assim, a gente tem que pensar realmente... E outra, ela é muito importante para dentro do projeto, porque ela faz essa coisa de reter a água também. Mas a gente está pensando com muito carinho, sim, e a gente vai levar em consideração mais ainda, tá bom? Eu queria acrescentar que esse projeto contempla um item que é o paisagismo. Então, essa recomposição paisagística, principalmente dos taludes, ela vai ser objeto de um estudo paisagístico. Então, tanto vão ser acrescentados alguns caminhos para percorrer, que você vai poder até passear. Hoje é uma área que fica lava até as raízes das árvores, ficam expostas por causa desse problema do escoamento. Então, a gente vai ter esses taludes muito valorizados, tanto ambientalmente quanto a sua estabilidade deles, né? Então, fica tranquila que a gente vai trazer uma condição melhor do que a que tem hoje. Agora sim, o senhor, por gentileza, identifique-se.
Identifique-se. Identifique-se. O nome? Meu nome. Bom, meu nome é Zé Bueno, eu estou aqui em nome do Instituto Rios e Ruas, do lado da Dulce, que é da Guajava. Bonito ver muito material que foi apresentado aqui, que foi estudo, né, junto aos cadernos de drenagem. Agradecer os cadernos de drenagem que chegaram no nosso instituto, vários estudos, né, de várias bacias, enfim. Eu acho que a minha fala aqui a gente vem há 16 anos tratando a temática das águas urbanas, né, e ela vem emergindo esse interesse da população, interesse do poder público, ver esse projeto de implementação trazendo soluções novas, né? A gente mudar esse paradigma da solução única da bala de prata, que é fazer apenas o uso do concreto, do ferro para resolver o problema de drenagem. Ver essas soluções, o terraceamento, o jardim de chuva, os postos de infiltração, as demais soluções baseadas na natureza começarem a emergir. Isso para a gente parabeniza e agradece a audiência, como a Antônia falou, que tenham mais e mais audiências para ouvir mais Vanessas, mais Marcelos, esqueci o nome do resto do povo que falou, mas ouvir essas vozes da sociedade civil, de quem está interessado na saúde da cidade, né? Essas obras acontecerem a montante, como o Pedro Abadual acabou de falar, acho que é super importante para minimizar o que acontece lá embaixo. E a gente tem, às vezes, culturalmente ainda resistência, o not in my backyard, resistência de moradores que falam, não quero intervenções por aqui que vão minimizar as enchentes mais embaixo, porque eu não quero obras no meu quintal. Então tem um momento cultural de começar a permeabilizar a mente, né, do poder público, a mente da sociedade civil, a ver que há outras formas de resolver velhos problemas. Então, eu agradeço pela audiência, acho que eu estarei presente nas próximas e convidarei mais gente para a gente estar aqui, para esse exercício de ouvir vozes dissonantes. É legal ver queixa do morador que vai se incomodar com a obra. É legítima essa queixa, é legítima a preocupação com a manutenção, claro. E esse exercício de diálogo, esse exercício de diálogo, de comunicação entre a sociedade civil, entre o poder público, as secretarias, as subprefeituras, isso aqui essa é a lição de casa, eu acho que fica por aqui, da gente estar cada vez tem mais gente nessas audiências para a gente poder aprimorar os projetos. Muito bonito ver a Antônia, ouvir a Antônia sensível, né, a acolher o que chega. Não, vamos considerar assim, vamos mexer no projeto, vamos acionar a subprefeitura, vamos aprimorar. Então, acho parabéns para vocês, parabéns para nós também que viemos aqui para a audiência, numa quinta-feira. Os horários ali são difíceis, né? O horário de 7 horas da noite, para muita gente, trabalhou o dia inteiro, vai ter ainda que pegar um ônibus para voltar para casa, participar de uma audiência. Então, flexibilizar horários, flexibilizar lugares onde possam acontecer essas audiências, para a gente aprimorar esses episódios exemplares de novas soluções para a questão de drenagem na cidade. Então, acho que é isso. Falei alguma coisa? Esqueci alguma coisa? Então, estou aqui em nome da Guajava, Arquitetura da Paisagem, do Instituto Rios e Ruas, e muito obrigado. A gente só tem a agradecer o apoio que é dado. E, por favor, se tiver mais questões, nos procure no Participe Mais, a gente está aberto a esclarecer essas dúvidas, a acatar algumas coisas também, né, porque é importante para o projeto. E lembrar também, gente, que a gente vai sempre trazer mais verde, não menos concreto. Lembrar que esses tanques estão sendo feitos, mas é para reter a água, e lembrar que é um dispositivo também. Apesar de tudo, essa água está sendo limpa, né, porque ela está sendo filtrada, e a gente vai deixar essa coisa de questão de ter boca de lobo, de ter sarjeta, mas agora ter uma biovaleta, essa água vai ser filtrada, essa água vai ser direcionada mais limpa para os córregos, né? Então a gente tem que estar sempre pensando também nessas questões, né? Vamos então para a última questão. Peço por gentileza o senhor se identificar. Boa noite, eu sou Rafael Guimarães, sou engenheiro civil, minha pesquisa, faço mestrado atualmente, e minha pesquisa é sobre soluções baseadas na natureza.
E eu gostaria de falar que eu sou fã do trabalho do Rios e Ruas e também eu queria parafrasear Saturnino de Brito, uma vez que o professor ali falou sobre Lavoisier, que ele diz que dar respeito e espaço aos rios urbanos, né? E quando a gente trata sobre soluções baseadas na natureza, sobre tudo que o professor Clodoaldo colocou, que a gente vive esse projeto na cabeceira do Saracura Mirim, é dar o fluxo natural e o ciclo hidrológico das ruas, não, das águas, né? Sobretudo a questão dos rios urbanos, né? A gente tem um desafio que outrora, né? São Paulo de Piratininga foi urbanizado densamente e agora a gente tem que dar espaço aos rios e as soluções baseadas na natureza, não só isso, mas técnicas compensatórias, cidades esponjas, é uma tentativa de trazer esse fluxo natural, né? E essa proposta de ter esse projeto na 9 de julho é uma tentativa da gente poder abrir passagem para outras áreas, para a gente poder recuperar os rios urbanos, que é uma demanda do desenho urbano da cidade. A gente tem que pensar as demandas dele, não só a mobilidade, a habitação, mas a drenagem, ela tem que ser pensada de uma maneira sistêmica, não só de uma maneira convencional, mas esse tipo que contribui no escoamento superficial no ponto mais alto, para que a gente consiga, no futuro não muito distante, a gente conseguir, de repente, ver um córrego aberto novamente. Então, que venham novos projetos, novas bacias que a gente possa atacar, né, o Tapera e outras áreas, que é muito agregador para a nossa cidade. Obrigado. Voltamos então para a mesa, por gentileza, a senhora Antônia. Vou perguntar se a Mariane quer fazer alguma colocação antes da gente partir para o encerramento. Wagner e Sabrina. Pedro Rogério. Bom, então vamos lá. Agradecer a presença de todos aqui, especialmente aqueles moradores e da sociedade civil, efetivamente. A gente, em que pese não tenham sido tantas pessoas, foi muito rica a possibilidade de tudo que a gente pôde ouvir, tudo que a gente pôde entender de dúvidas, entender de sugestões, de melhorias. E como eu falei antes, a nossa ideia é ter mais participação, fazer mais reuniões, mais apresentações, mais audiências. É um projeto, se por um lado já tem bastante experiência, como o Pedro, né, enfatizou, por outro lado ainda tem muita novidade, então a gente precisa realmente estar fazendo piloto, estar melhorando, estar aprimorando, e esse espaço é muito importante para isso. Vou repetir alguns recados que a gente já falou aqui pelo caminho, mas só lembrar então que a consulta pública está oficialmente aberta até dia 22 de maio pelo Participe Mais, o endereço está aqui na tela, tem QR Code, ajudem a gente a divulgar, coloquem lá sugestões, dúvidas, repassem, né, para os que são moradores aqui, para quem conhecem. Depois a gente pode avaliar se o prazo não der, precisar prorrogar, a gente, enfim, acho que a Subprefeitura da Sé pode apoiar a gente com a questão de falar com o CADES, falar com o CPM, lideranças dos prédios aqui, principalmente no entorno, a gente está realmente à disposição. E fazer aqui na GV, Rodrigo, como você falou, realmente é muito importante, a gente está perto da obra, perto de quem está aqui, né, na região mesmo. A GV foi muito gentil, agradeço novamente pelo espaço que abriu para a gente. Esse auditório é super concorrido, nós reservamos 2 meses atrás. Então, assim, provavelmente, se a gente marcar reuniões agora num curto período, não vai dar para ser aqui, porque a gente já está combinando com a GV de ter uma nova agenda, mas pela fila, a disponibilidade deve ser isso, para daqui a uns 2 meses. Também relembro que a gente tem a consulta pública, então, do Plano Diretor de Drenagem também no Participe Mais. Temos a audiência da SMUL na semana que vem, então, no dia 13, no MASP. Teremos em breve, vamos anunciar as audiências públicas dos cadernos de drenagem que estão em elaboração. Então, a gente está organizando o dia de cada uma, a região de cada uma. A gente tem feito de uma forma geral nas subprefeituras ou em escolas próximas para exatamente estar perto da população. Que mais eu tinha aqui de recados?
O Pedro está aqui lembrando. Uma dessas audiências de caderno de drenagem é da Bacia do Anhanguera, que é aqui também na região, pega a subprefeitura da Sé. Então, em breve, aqui para essa região, vai ter essa audiência. Obrigada aqui pela lembrança. E para finalizar, agradecer também a toda a organização, agradecer a GV, agradecer ao pessoal da comunicação cerimonial da CIURB, projetistas, SP Obras, todos os envolvidos e participantes. E declaro, então, encerrada a nossa audiência. Obrigada, gente. Muito obrigado, senhoras e senhores. Em nome da organização, quero agradecer e parabenizar a mesa diretora e também agradecer a presença de todos. Muito obrigado, um ótimo retorno aos seus lares. Gente, ainda tem lanchinho lá fora, quem quiser comer antes de ir, fica a dica.